Fala pessoal, mais uma vez estamos aqui. Me chamo Braulio Fernandes, estou aqui para falar sobre vida financeira para você aí que está na escola de crescimento da CSN, ou então você que apareceu aí no YouTube e conseguiu achar esse link de alguma forma e que seja bênção também na sua vida, tá bom? Eu vou falar agora sobre vida financeira olhando por alguns ensinamentos especificamente. Na primeira aula a gente falou sobre Deus sendo o dono de tudo, a gente atuando como gestor, né? E, e a gente com o nosso papel, né, como contribuinte para o reino de Deus e qual é esse tipo de contribuição, tudo mais. E agora eu quero olhar para alguns ensinamentos que estão explícitos na Bíblia por alguns versículos, né, particulares e que vão falar sobre o dinheiro e como devemos abordar, né, como deve ser a nossa atuação. Então eu falo aí sobre algumas possibilidades, são 20 ensinamentos bíblicos que julgo fundamentais, tá bom? E a gente já vai falar. Eu quero começar orando também para Deus abençoar e depois já vamos lá para esses 20 ensinamentos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez porque estamos aqui na segunda aula da CSN, da Escola de Crescimento da nossa igreja, falando sobre vida financeira, Deus. E muito obrigado porque temos o privilégio de falar sobre esse tema aqui na tua casa. E eu te agradeço porque pessoas agora estão ouvindo isso, estão assistindo essa aula, olhando para esses slides, ó Pai, estão de alguma forma sendo edificadas, estão refletindo sobre o tema, estão, ó Pai, agregando conhecimento e vão reproduzir esse conhecimento para outros e vão, de alguma forma, mudar a concepção do dinheiro e vão aprender, ó Pai, verdadeiramente um pouco mais sobre o tema. Eu te agradeço, Pai, e te peço que o Senhor sempre esteja nos dando a oportunidade de acertar, de consertar aquilo que está errado, de fazer algo diferente, de aperfeiçoar, e que essa seja mais uma oportunidade, através dessa aula, que a gente possa aprender um pouco mais e poder chegar mais perto de Ti, adorando, Pai, com as nossas vidas, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos, que seja totalmente Teu. Muito obrigado por tudo, Deus, por essa oportunidade. Eu te agradeço e que o Senhor nos dê uma boa aula, em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos lá então falar sobre os 20 ensinamentos bíblicos fundamentais para a sua vida financeira, tá bom? A gente vai citar aí alguns versículos e vamos falar sobre alguns pontos específicos que a gente vai entender um pouco de essa relação do dinheiro. Vamos lá. Contribua com amor, né? Você precisa estar disponível o tempo todo para contribuir, que isso tem que ser do seu coração, tá? Eu quero que você olhe para esse versículo lá em Colossenses 3, 23 e 24, e entenda de uma vez por todas que realmente Deus espera uma contribuição com amor, Ele não espera nada diferente disso, tá? E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Isso está lá em Colossenses 3, 23 a 24. Então, assim, gente, para você que está, de repente, aí olhando para esse tema, vida financeira, e está pensando o que eu vou fazer da minha vida, como vou fazer, eu quero só te deixar isso como pontapé. Contribua com amor. A palavra de Deus, ela praticamente nos diz que a gente não deve olhar para homem nenhum, a gente tem que olhar para o Senhor e que o nosso amor deve ser totalmente direcionado a Ele. Se você de alguma forma olhou para algum homem ao contribuir, eu quero te dizer que você está errado, mas que ainda há a oportunidade de você acertar. Olhe para o Senhor e faça isso com o seu melhor e você vai conseguir atingir o coração dele. Amém? O segundo ponto aí é trabalhe para se sustentar. Olha aí que coisa interessante, né, e diferente a Bíblia falando sobre isso. O trabalho edifica o homem e através dele Deus exerce o seu papel de provedor, tá? Ele não abandona seus filhos e sempre irá prover de forma que nenhum passe necessidade. Todavia, trabalhar é um requisito necessário para que Deus cumpra seu papel em nosso sustento. Tá? Eu coloco aí um versículo que está lá em 2 Tessalonicenses 3, 10 ao B, versículo B. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Amém? Que vocês entendam aí de uma vez por todas também que a gente fala de vida financeira e a gente tem que falar de provisão e que Deus é realmente quem provê, mas que o trabalho é o meio que Deus nos deu para que a provisão chegasse até nós. Claro que ele pode fazer das formas dele, ele pode enviar alguém aí na sua casa agora e com uma provisão sobrenatural que não foi fruto do seu trabalho. Mas ele conhece o nosso coração e os meios que ele deixou para nós, um deles foi o trabalho, tá? A bênção pode circular, como eu já disse muitas vezes, e você será abençoado de forma espontânea, inesperada, né? Mas eu quero que você entenda que trabalhar é necessário.
ter realmente o seu sustento vindo do seu suor é algo que é bênção de Deus, é provisão dele, permitir com que você trabalhe e tenha acesso aí a um sustento dessa forma. Amém? Terceiro ponto aí, seja honesto. Isso daí eu não precisava nem colocar como sendo um slide, não precisava nem estar dentro de uma igreja, né? Isso deveria ser um requisito fundamental, mas eu ressalto porque a Bíblia ela também ela foi específica nesse ponto, lá em Salmos 112, 5, né? Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Amém? A gente, principalmente aí quem tem negócio, quem de alguma forma trabalha e vê possibilidades de não ser honesto, eu quero que você fortifique seu coração aí com fé, com amor e olhe para essa questão financeira e nunca caia em tentação, tá? Que Deus ele possa reforçar no seu coração o princípio que ele já colocou aí de honestidade, o princípio realmente que não deve ser apenas uma qualidade, mas deve ser uma obrigação, tá? Que você olhe para si e que você nunca seja tentado ou que se de alguma forma passou perto aquela tentação que você lembre-se disso que você deve ser honesto. O Senhor espera, né, que você seja honesto. A sua vida financeira, né? Se você imagina que você possa até querer contribuir ao Senhor, mas de uma renda que não é honesta, de nada valerá. Então que você possa olhar para isso e entender que ser honesto é base, é princípio, é anterior, tá? Não precisaria nem estar falando para cristãos, mas ser honesto, ele acaba sendo um princípio universal. Amém? Planeje seus gastos. Olha aí, lá em Lucas 14, 28, vai falar o seguinte: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Gente, é fundamental a gente olhar para dentro das nossas contas do mês, para dentro daquilo que a gente pode fazer, né? Para dentro das nossas possibilidades, da nossa realidade, tá? E a partir dali planejar onde vamos gastar. Tá bom? O Senhor, ele olha para a nossa vida, né? E ele, como eu disse nos slides anteriores, na aula um, no caso, ele nos permite ter acesso a coisas, a gestão, né? Mas ele quer que a gente tenha sabedoria para poder fazer usar isso e que a gente gaste como se fosse realmente um gestor, que a gente converse com o Senhor, inclusive, quando for fazer uns gastos, quando for conversar com ele, quando for expor os motivos. Parece uma coisa esquisita, mas quando a gente faz isso, a gente realmente acerta muito mais, porque a gente vai consultar ao dono sobre aquilo que estamos fazendo. E sentar para planejar é fundamental. Quando você tiver aí na sua casa, tiver uma oportunidade de sentar e orar pela sua vida financeira, que você coloque os seus gastos todos em um papel e que você sente diante de Deus, que você ore e fale com Ele. Coloque para Ele a sua necessidade de acertar as suas contas ao longo de um mês e que ali estão os seus planos. Faça planos e mostre ao Senhor, tá? Os nossos sonhos, eles precisam estar alinhados com os sonhos de Deus e muitas vezes os planos precisam ser colocados à mesa em oração para que Deus olhe e entenda como vamos chegar até lá e a partir daquilo ali, ele faça uma leitura do seu coração, da sua mente e te abençoe. E se você não planejar isso, as coisas podem não acontecer. Então, é fundamental que você olhe para dentro de Deus, olhe para dentro do seu coração e entenda que realmente você precisa planejar tudo aquilo que você quer fazer. Até porque, como eu já disse aqui outras vezes, a gente não está falando do seu dinheiro, a gente está falando do dinheiro dele, da vida, de tudo que ele te proporcionou. Então, planeje aí os seus gastos, porque os seus gastos é, podem ser seus e não dele, tá bom? Que vocês tenham cuidado aí, muito cuidado, e o planejamento é fundamental. E tenha uma poupança, olha aí, isso daí é importantíssimo. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Isso está lá em Provérbios 21, 20. Olha a Bíblia nos falando aí, nos ensinando a poupar. Coisa interessante, né? A gente olhar e entender que realmente poupar tem que ser um hábito. Como eu coloquei aí, ele deve ser realizado de forma periódica, ou seja, uma parte do meu salário ela deve ser separada porque aquilo ali eu vou poupar e uma eventual necessidade eu vou ser suprido por aquele dinheiro ali que eu poupei. E isso também é um ensinamento do Senhor, isso está na Bíblia, Provérbios 21, 20. Tá? É algo saudável, é algo natural para a sua vida financeira funcionar e as coisas acontecerem dentro de uma regra, de você não ser surpreendido é muito necessário que você poupe, que você tenha uma poupança, tá bom? E a Bíblia ensina isso, a Bíblia fala isso, sabendo que o homem teria problemas com dinheiro, que a desorganização financeira poderia nos afetar,
Deus coloca isso para a gente poder saber que realmente guardar algo é muito importante, separar alguma coisa para o tempo que não conseguirmos mais trabalhar. Tudo isso daí é muito representativo e a Bíblia ela fala disso justamente sabendo que a gente poderia ter dificuldade em poder guardar uma parte daquilo que ganhamos. Tenha prioridade. Olha aí. Lá em Isaías 55:2 tem uma passagem que é muito interessante. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Ou seja, ele está falando aí, eu repito a primeira partezinha do versículo, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Olha, Deus falando o seguinte, ele quer falar para você o seguinte, para que gastar o dinheiro comprando um iPhone e não o pão? É praticamente isso que Deus está falando. É sobre prioridade, aquilo que a gente tem realmente que fazer, inclusive quando a gente de repente precisa pagar alguma conta ou outra e a gente acaba exercendo um poder de compra de outra coisa que não deveria ter acontecido simplesmente porque não era a prioridade. Então a palavra de Deus lá em Isaías 55:2 nos traz ensinamento também que é muito precioso e faz a gente refletir muito sobre como temos priorizado aquilo que tem aparecido à nossa frente. Amém? Vamos lá, pratique o contentamento. Lá em Filipenses 4, 11, 13 está dizendo o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso está lá em Filipenses 4, 11 ao 13. Olha como que é importante a gente praticar o contentamento, né? A gente entender que Deus nos deu aquilo, que aquilo dali seria o suficiente para a gente poder viver, para a gente passar os nossos dias, para a gente poder ter paz com aquilo que veio até a nossa mão. A gente precisa muito praticar o contentamento. A gente vive uma geração de insatisfeitos, né? Na verdade, a gente tem que ter sempre a ambição de melhorar, de conquistar. E isso é algo inerente ao ser humano. Eu creio que se você não tem isso, essa unção de conquista você deve ter na sua vida. Mas por um outro lado, a gente tem que evitar possíveis murmurações, reclamações. O contentamento ele é fundamental. Porque você precisa se mostrar grato a Deus para que Ele continue a realizar na sua vida. Então, assim, se você tem ambições, que você continue com essas ambições, mas nunca reclame daquilo que ele te deu, daquilo que ele fez na sua vida até aqui, porque você precisa entender que tem tempos e tem estações na nossa vida. Algumas são mais fartas, outras podem não ser, né? Mas o contentamento, né, vai mostrar ao Senhor que nós estamos com Ele, estamos em paz e felizes em todas as situações. Eu creio que Deus olha para isso com muita alegria e esse é o motivo pelo qual Ele te abençoa pela forma como você passa de repente em uma escassez, ele olha para isso e entende que você entendeu esse princípio do contentamento. Isso é fundamental. 8. Não ame o dinheiro, tá? Como eu disse anteriormente, né, na primeira aula eu falei bastante disso, que o dinheiro ele é tido como um deus na vida de algumas pessoas, né? As pessoas realmente criam um amor pelo dinheiro e isso se torna maior do que Deus. E ele acaba sendo a raiz de todos os males para essas pessoas. Como diz aí em 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores, tá bom? Isso está lá em 1 Timóteo 6,10. Lá em Mateus 6,24 também vai falar algo muito interessante, que ele vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e menosprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, tá? Esse é um grande alerta do Senhor para a nossa vida com relação à forma como olhamos para o dinheiro, né? E citando especificamente os versículos que falam sobre isso, eu acho que fica muito claro aí dos riscos que a gente corre, que a nossa sociedade de forma geral corre quando a gente valoriza tanto o dinheiro que, como eu disse anteriormente, o dinheiro é apenas papel. Tá? Para Deus, o dinheiro é apenas papel e ele olha para isso tudo querendo simplesmente entender como que nós vamos reagir a cada situação e como que nós vamos nos comportar com relação ao uso desse papel. Amém? Busque conhecimento, que é isso que a gente está fazendo aqui. Glória a Deus por esse momento que a gente está tendo aqui de poder compartilhar conhecimento. Se você está ouvindo e você chegou até aqui, é porque você entendeu que para lidar com o dinheiro você precisa de conhecimento, você precisa entender como
gerir a sua vida. Aquilo que Deus colocou à sua mão é fundamental, é importante e que você precisa fazer isso certo. Então, lá em Provérbios 18:15 vai falar: o coração do entendido adquire conhecimento e o ouvido dos sábios busca sabedoria. Então, assim, para você ter sucesso na sua vida financeira, a gente pode entender por esse versículo também que você precisa buscar o conhecimento. E como que você busca esse conhecimento? Como eu disse aqui, a Bíblia vai ter tudo aquilo que é necessário para você saber sobre dinheiro, tá bom? Claro que você aí que hoje tem acesso a Google, a Instagram, YouTube, você pode ter ferramentas aí diversas, né? Como você está assistindo agora por algum desses meios esse vídeo, eu creio que você pode utilizá-lo, né, utilizar todas essas ferramentas para buscar mais conhecimento sobre como lidar com seus recursos, sobre como, né, aprofundar o seu conhecimento de gestão, de recursos, de dinheiro e como também cumprir, né, é, o propósito, né, como gestor daquilo que Deus te confiou, ou seja, agradar o coração de Deus adorando a Ele com seus dízimos, com as suas ofertas e com as suas contribuições. Não busque riquezas, ponto 10 aí, tá? Que você seja realmente rico, mas rico de todas as coisas que o dinheiro não pode comprar, tá? Que as riquezas materiais sejam apenas uma consequência na sua vida da bênção de Deus, ou seja, Deus olhando para você, entendendo que você tem capacidade para fazer gestão de algo maior, te concede riquezas financeiras, tá bom? Mas que isso não seja um propósito maior de que te faça esquecer, né, dele. Então, eu coloco aí lá em 1 Timóteo 6:9 uma palavra que fala: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Então que você olhe para a riqueza aí que de repente uma pessoa próxima a você tenha e que você entenda que ela pode acontecer na sua vida, mas que ela não seja o principal objeto. Esse é o foco. A gente não pode viver a nossa vida buscando ser rico, né? A gente, pelo contrário, a gente tem que riqueza material, né? A gente tem que buscar ser rico daquilo que o dinheiro não pode comprar. O ganho financeiro ele vai ser uma consequência em nossas vidas e é muito importante a gente olhar por esse viés, com esses olhos, para a gente realmente cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, na nossa igreja, com as pessoas que estão à nossa volta e a gente não mirar apenas no dinheiro. Cuide da sua família, esse daí é um ponto importantíssimo, né? Porque aqui fala em cuide da sua família, nós temos dois aspectos. Nós temos aqueles que realmente têm filhos, têm, né, esposa ou marido, pessoas que a gente realmente tem que zelar, e isso deve ser a nossa prioridade. Quando a gente pensa em dinheiro, né, a gente contribui, dizima, oferta, e de alguma forma o segundo momento que a gente pensa é em suprir as necessidades da nossa família, tá? E aí tem um ponto aí, se alguém não fizer provisões para os seus próprios e especialmente para os membros de sua família, tem repudiado a fé. Ou seja, Deus ele espera que a gente faça uma gestão tão cuidadosa, né, com as coisas dele, né? Que a gente tenha a nossa parte, devolva a parte dele, mas que a gente simplesmente olhe para os nossos, para aqueles que estão conosco, ao nosso lado, a nossa família, e tenha um amor diferente, tenha um zelo, né? E utilize, né, o dinheiro, os recursos, aquilo que tiver à nossa mão para justamente poder cuidar desses que são aqueles que realmente estão ao nosso lado. Então, cuidar da nossa família é fundamental, né? A gente tem alguns casos específicos, né? De repente, você que está ouvindo tem uma uma mãe que precisa de ajuda, um pai, de repente você é casado, o seu marido ele contribui, ou você é casado e a sua esposa precisa ajudar uma irmã, alguém, e, e aí é muito importante a gente ter sempre, quando eu falo isso, tô tocando nesse ponto justamente porque podem ter casais ouvindo que possam, né, de alguma forma, ter problemas, né, por um ajudar a mãe do outro, ou ter uma ajuda externa fora do lar, né, onde vocês vivem, mas eu quero dizer só que precisa haver acordo, tá? Para que isso ocorra e que o ciclo da bênção funcione também quando você contribui com outra casa, com outra família, né? Não só pelo caráter de sustentar, de realmente contribuir e pagar contas de outros ou dar comida a outros, a família, né? Que eu falo em família de segundo grau, que seria pai, mãe, quem seja, eu só quero dizer, eu só faço uma observação aqui que haja acordo para que essa contribuição ocorra, tá? Que seja sentado, que seja conversado, que seja planejado período, que seja planejado o valor, que seja planejada a forma como vai ocorrer, tá? Mas eu ressalto aqui que é muito importante a gente cuidar da nossa família, tá bom?
Só coloca essa observação e que vocês não deixem passar aí, não deixem os seus próximos, os seus, né, passaram algum tipo de necessidade. Deus ele espera que a gente atue aí de alguma forma para suprir a quem precisa e quem está do nosso lado realmente tenha uma prioridade. Olha aí, isso daí é muito importante. Ensine educação financeira aos seus filhos, tá? Isso está lá pegando Deuteronômio 6:6, que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, tá bom? Essa palavra não necessariamente está falando sobre dinheiro, né? Não, não seria o caso, mas eu coloco aqui que tudo aquilo que é importante e relevante eu ensino às minhas filhas. E olha que eu estou falando de crianças bem pequenas, né? É, e ainda assim eu tento ensiná-las. Por quê? Eu entendo que tudo aquilo que a gente faz, ele acaba tendo um papel preponderante na vida delas, no crescimento delas, tá? A gente pensa que não, mas as crianças elas aprendem muito mais do que a gente imagina. Elas aprendem conforme a gente faz, como a gente olha as coisas acontecerem, o que a gente comenta, elas olham tudo. Então, é muito importante que você entregue a sua oferta, o seu dízimo, que os seus filhos vejam isso acontecer. É muito importante que você fale com eles sobre isso, por que que você faz, né, para que eles desde já entendam que existe uma parte da vida, do dinheiro que eles não podem ter acesso, que vai ser do Senhor, né? Que existe um amor em poder fazer isso, de forma como eles sintam alegria e paz de clamar por isso e pedir papai ou mamãe, me dê um dinheiro que eu preciso contribuir, que eu preciso chegar à casa do Senhor e ofertar. Então que seja um papel aí fundamental de vocês, não só de fazer as coisas acontecerem, mas ensinar também aos seus filhos. Tá? Quem tem filho, fica aí uma dica que é muito preciosa. Eles vão aprender com a gente, não tem jeito. Tá? A gente está aqui para ensinar e ensinar a dizimar, ensinar a ofertar, ensinar a ser um bom gestor vai ser o nosso papel. Tá? A gente tem que reproduzir isso, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que for bom. Todos os nossos bons atos de gestão a gente tem que repassar, sabendo que os nossos filhos um dia serão gestores da vida deles e serão gestores de tudo aquilo que Deus proporcionar a eles. E a gente precisa passar esse conhecimento. Amém? Vamos para o próximo ponto aí. 13, são 20, a gente já está, passamos da metade, tá? E então ali, ó, reconheça o domínio de Deus. Isso está lá em 1 Crônicas 29, 11 ao 12. Vai estar lá dizendo: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Isso está lá em 1 Crônicas 29, 11 ao 12. Ou seja, mais uma vez aí, já cansei de falar, mas repito, Deus é o dono de tudo. E eu tenho que reconhecer isso. Quando eu reconheço isso, a minha vida se torna muito mais leve. Eu atribuo ao Senhor toda a responsabilidade de tudo que eu tenho e minha responsabilidade fica sendo como um gestor. E eu passo a entender que os meus atos precisam ser planejados, direcionados, cuidados, né? E que eu tenho que reportar a ele tudo que eu tenho. Isso me dá uma alegria, saber que tem alguém que realmente é o dono de tudo, inclusive da minha vida, tá bom? A gente pode até pensar, não, mas eu decido o que eu vou fazer, como eu disse antes, você não tem nem o domínio da sua própria vida. Assim como eu, Deus é o dono do nosso respirar. A gente não pode dizer o momento para ele que a gente vai viver ou vai morrer, quem decide é ele. Então, se você acha que pode fazer a gestão à sua forma, né, do formato que você entende, ou se que você é o dono do seu dinheiro, de tudo que você tenha, eu quero que você pare e pense que ele é o dono de tudo, inclusive da sua vida. Amém? Contribua com o seu melhor, né? Se assemelha bastante ao contribua com amor, né? Mas aqui eu falo num ponto especificamente para que você, tendo possibilidades, não só com amor, mas você fala, olha, o meu melhor é isso, tá? O meu melhor é isso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É eu olhar para dentro de mim, da minha carteira, da minha vida e falar: Nossa Deus, eu fico tão feliz contigo, ser o teu filho, pelo amor que o Senhor tem por mim, que eu contribuo com tudo aquilo que eu posso, sim, porque eu te amo. Isso é contribuir com o melhor, é usar todo o amor e converter isso em melhor oferta, tá? Então que Deus possa aí tocar o nosso coração também para que a gente possa abrir aí o nosso peito, estufar o nosso peito e falar: Deus, é teu, eu te entrego. Isso é muito gostoso, é muito bom a gente poder fazer isso.
Amém? Confie na provisão de Deus. Gente, eu quero botar também isso daqui como fundamental. Eu não sei qual momento que você passa, de repente você pode estar ouvindo, pode estar passando um momento de dificuldade, ou então você pode estar ouvindo isso confiando em tudo que você tem, por você ter muitas coisas. Eu quero te dizer que você precisa confiar exclusivamente no Senhor. Antes e prioritariamente de tudo, eu quero que você não olhe para o tanto de dinheiro que você tem, ou que você não olhe para a sua conta bancária zerada, se você não tem nada. Eu quero que você olhe para o Senhor, tá? Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Isso está lá em Salmos 27. É fundamental a gente olhar para o nome do Senhor e entender que Ele é o Todo-Poderoso. E se, como eu disse antes, Ele é o dono de tudo, Ele vai nos dar a provisão. A provisão vem dele. Claro que ele vai nos dar por meio de várias formas. Ele pode nos dar com um trabalho, com um emprego, com uma oferta espontânea de alguma pessoa, com uma venda inesperada. Ele pode abrir porta onde não há porta. Eu só quero que você entenda que a provisão vem dele, sempre virá dele. Por mais que o seu coração às vezes seja resistente ou relutante com isso, eu quero que você entenda que Deus, ele abre porta onde não há porta. Eu quero que você entenda também, se você tem muita coisa, que tudo é dele, ele pode, no estalar de dedos, tirar do seu domínio e fazer o dinheiro ou os bens circularem para outras mãos. Então, que a provisão, tudo aquilo que você almeja, o que você tem, não está aí em você, nos seus carros ou cavalos, como diz a palavra, a provisão está no Senhor. Isso é fundamental para a gente poder seguir e entender que realmente Ele nos ama e cuida da gente acima de todas as coisas ou todo e qualquer bem que a gente possa se apegar, né? Que na verdade já é dele. Fique longe das dívidas. Ponto 16 aí, tá? Não contraia dívida alguma, a não ser que esta seja realmente necessária. Coloquei aí, né, um ponto específico. E lá em Romanos 13, 8 é que fala pra gente: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Ou seja, a gente tem que ter uma mente blindada justamente para entender que dívida não é algo bom, né? É claro que eu não vou entrar no mérito aqui de você não poder ter o seu financiamento imobiliário, por exemplo, ou financiar o seu carro, né? Ou comprar alguma coisa parcelada. Eu acho que existe essa possibilidade hoje. A gente tem possibilidade de parcelamentos, a gente tem cartões de crédito, por exemplo, que nos permitem fazer isso, né? Às vezes, muitas vezes sem juros. E isso é importante, é bom a gente poder ter acesso a isso, porque tem dívidas que realmente a gente pode demorar tanto tempo para. Tem dívida, não, tem bens que a gente pode demorar muito tempo para juntar e tenha que pagar um aluguel, por exemplo, que você realmente não queira morar de aluguel. Então eu não entro nesse mérito, eu estou falando de dívidas que você realmente não possa pagar, né? É claro que eu mesmo, hoje eu tenho um financiamento imobiliário que eu quero quitar esse financiamento imobiliário, pois eu não quero mais ter essa dívida. É uma dívida que, enquanto eu tenho um emprego, eu sou suprido, não tenho nenhum problema com isso, porque eu sei que Deus supre, tá? Mas é algo que eu acho que eu quero eliminar logo. Eu quero que você tenha esse pensamento, tá? A gente, quando vai fazer uma dívida, a gente tem que pensar como vou pagar, quando vou pagar, né? Então, assim, quando a gente fala de dívida, a Bíblia é muito clara, né? Que você só deva o amor, que você realmente não fique devendo dinheiro a ninguém, né? Então, assim, que você realmente assuma aquilo que você possa pagar e com um plano para poder executar aquilo. O mais importante é você simplesmente pensar logo em liquidar aquilo que você tem, né? E, se possível, evitar contrair novas dívidas. É isso. A gente às vezes tem tanta facilidade para contrair crédito, né? Os bancos nos oferecem, eu recebo mensagem de texto oferecendo dinheiro. Às vezes eu abro a tela do meu internet banking, já aparece lá é, tanto disponível e eu não quero dinheiro. Na verdade, aquilo ali está disponível como se eu tivesse pedido alguma coisa. Então, essa facilidade pode nos induzir, né, a chegar mais perto de uma dívida do que não seria necessária, que não se traduziria em nenhum outro bem, nenhuma outra contrapartida, né? E a gente compraria simplesmente alguma coisa para satisfazer algum desejo, sendo que a dívida não é algo que deva ser saudável em nossa vida. A gente deve realmente não pensar nela como algo que não deveria existir para a gente, tá bom? Eu só abro uma exceção aí para o financiamento imobiliário ou financiamento automotivo, que às vezes a gente é, acaba fazendo para poder ter um meio de moradia, ou ter um veículo, alguma coisa. E eu não sou contra, tá? Esse tipo
de dívida, mas eu entendo que a gente deve pensar em pagar justamente para não dever nada a ninguém, tá? E eu creio que a Bíblia também nos traz essa palavra e nos indica que é mais confortável você não dever. Amém? Pague seus impostos, olha aí. Isso daí é muito importante. Não há como você ser fiel a Deus e não ser fiel aos homens a quem você tem que cumprir aqui né, as regras, né, locais. Lá em Romanos 13:7 diz o seguinte: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra, tá? Então, assim, que a gente saiba viver a nossa vida aqui pagando tudo aquilo que a gente tem que pagar, tá? Que a gente não fique devendo nada a ninguém. É fundamental que a gente olhe para as contas, né? Que, 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 que a gente tem, e que tudo isso muitas vezes, as receitas, na verdade, que a gente tem, e que isso vai gerar imposto, tá? Então, eu quero te encorajar a ser correto com o fisco. Eu sei que por muitas vezes você pode só olhar para isso, entender que o governo não é correto com você, né? Porque ele não traz contrapartida nenhuma ou pouca, né? Ao imposto que você paga, ele não te fornece uma saúde de qualidade, ele pode não te fornecer um asfalto de qualidade, uma escola de qualidade para os seus filhos, mas eu quero te encorajar a ser fiel, né, ao governo, ao Senhor, a todos aqueles a quem você tem que ser, porque realmente você tem que fazer aquilo que está na regra. E se você por algum motivo está em um governo local onde a regra é tributar 70%, que você faça aquilo que está no seu governo local. Se você está no governo local onde a regra é tributar 5%, que você tribute 5%. A questão toda é, a gente não pode ser infiel em alguma parte da nossa vida. Então, quando a gente fala de tributos, é algo muito tentador, realmente, porque você pensa, eu não vou ter contrapartida disso, não quero pagar esse imposto, penso que não deveria pagar. Mas, sendo essa uma obrigação, eu quero que você pare e realmente absorva isso como sendo uma fidelidade também ao Senhor, você honrar com os seus impostos. Amém? Vamos lá. Evite ser fiador de alguém. Está acabando, tá o 18. É, o homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo. Olha aí. Não quero dizer para você que você não deve ajudar ninguém que você precise, tá? Eu só quero te fazer entender que esse versículo, a Bíblia previa que existe um risco em você ser fiador de alguém. E que ser fiador de alguém pode resultar em uma perda, né? De um bem, de um terreno, de uma casa, de um nome limpo, né? Porque você simplesmente colocou o seu nome em risco por uma pessoa e essa pessoa pode não cumprir a parte dela. Então a Bíblia, na sabedoria dela, que é incrível, né? Mesmo naquele tempo, mesmo com toda a escrita, como quando Deus inspirou os homens, ele leva a situações diversas e essa é uma delas que nos surpreende. E hoje o que a gente mais tem hoje são pessoas com nome sujo porque emprestaram um cartão para alguém, ou porque foram fiadores, né, para um aluguel, ou emprestaram um nome, né, também para poder tirar algum bem, fazer algum tipo de financiamento. E a gente vê pessoas hoje pagando um preço muito alto de terem um nome sujo porque simplesmente contraíram algum tipo de dívida e se comprometeram, né, com outras pessoas e que essa pessoa não honrou. Então, como diz aí, eu coloquei escrito aí, o coração do homem ele pode parecia, né, mas nem sempre ele é um terreno confiável. Então, a Bíblia, sabendo disso, já coloca isso daí, e lá em Provérbios 17:18 fica sendo um versículo aí que é muito interessante, né? A gente vê isso como a Bíblia falando uma coisa que parece uma coisa muito terrena, mas como eu disse, é um conteúdo muito vasto. E está escrito lá também: evite ser fiador de alguém. O 19, vamos lá. Seja generoso e caridoso. Olha isso aí, né? O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Gente, toda vez que a gente abençoa uma pessoa, a gente tem portas dos céus abertas, né? Ouvindo aquela adoração, recebendo aquela adoração, vendo aquela adoração. Quando o necessitado recebe algo nosso, né? É como se Deus estivesse recebendo, né? Então, a forma como a gente entrega algo para alguém que precisa muito e a gente faz aquilo da melhor forma, com generosidade, né? A gente está tendo empatia com o próximo, está se colocando no lugar do outro, a gente está simplesmente fazendo aquilo que Jesus faria, tá? Quando a gente olha Jesus na sua trajetória, né, ali citado no Novo Testamento, a gente vê um homem tão generoso, tão caridoso, um homem que parava para falar com pessoas na rua, que dava cura para quem precisasse, que libertava de demônios a quem precisasse, que repartia o pão, né? Um homem que realmente fazia aquilo com o maior coração do mundo. E é isso que eu quero que você pense na hora de você ajudar alguém, né?
de você realmente se colocar no lugar do outro e fazer aquilo com o seu maior coração possível, né? Para você poder realmente cumprir o papel que está colocado aí, que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Você, por mais aí que pense que ninguém está vendo, que os seus atos de repente possam ser invisíveis, eu quero te dizer que Deus ele está vendo e que ele tem muito amor por você, por tudo que você faz, ainda que de repente possa ser imperceptível, ser generoso e caridoso, tá abrindo portas na sua vida, tá gerando bênçãos na sua vida, tá de alguma forma aí te abençoando. Amém? E aí eu estou chegando no último ponto que eu quero dizer aí sobre seja fiel, tá? Eu coloco esse porque como eu disse antes, não tem nada superior a esse ponto que é ser fiel. Ou seja, você precisa ser fiel ao Senhor em primeiro lugar e 100% das vezes, das chances e dos momentos, ser fiel vai ser o princípio que vai guiar a sua vida, tá? Lá em Lucas 16:10 vai estar escrito: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Então, assim, se você tiver aí na sua mente, no seu coração, né, alguma dúvida sobre Deus, né, sobre a palavra, né, sobre o fator dinheiro, né, na sua vida e como que ele funciona, eu quero que você pense que ser fiel a Deus vai ser o princípio que vai fazer com que com que Deus traga o sustento para sua casa, tá? Se você pode de repente ter dúvidas em algumas coisas, em algumas formas, tudo aquilo que conversamos nessas aulas, nessa e na primeira aula, mas eu quero que você entenda que ser fiel a Ele vai ser o ponto-chave para você poder desfrutar da plenitude dele. Eu quero que você entenda que nosso Deus ele vai olhar para você, como eu disse aqui, a gente está falando de vida financeira, é, pela sua vida financeira e a sua fidelidade financeira, ele vai abençoar todas as áreas da sua vida. Tá? Ele não é um Deus que mente para os homens, ele não é um Deus que, que engane. Eu quero só que você pense nisso, que você sendo fiel, você vai colher fidelidade dele também, tá? Eu reforço aqui para a gente poder encerrar falando sobre a prosperidade bíblica, tá bom? Que você seja sempre fiel, sabendo que ele vai ser fiel no princípio de prosperidade dele na sua vida, tá bom? Que ele vai, de alguma forma, aí, alimentar os seus sonhos, alimentar sua mente, seu coração, tá? Ele está cuidando de você e da sua família, ele está cuidando dos seus, porque você simplesmente pode estar sendo fiel a ele. Eu quero que você pense que, ainda que ninguém esteja vendo, Deus está vendo a sua fidelidade, e ele vai continuar a transbordar os seus celeiros, tá bom? Porque você está sendo fiel. Eu quero que você entenda isso. Quando você pense que em falhar ou seja tentado a não cumprir um propósito do Senhor na sua vida, né? Que você olhe para uma situação que você não tenha dúvidas, que você seja fiel a Ele no seu dízimo, na sua oferta, porque Ele está cuidando de você, a sua vida é dele, tudo que você tem é dele, e com certeza Ele vai te dar tudo que o dinheiro não pode comprar, e ainda poderá te dar aquilo que o dinheiro pode comprar também. Amém? É isso, gente. Eu quero encerrar aqui mais essa aula, tá bom? E dizer para vocês que, mais uma vez, foi um prazer poder estar contribuindo com vocês aqui, poder estar falando sobre o assunto, tá bom? Amo esse tema e estou disponível para tudo aquilo que precisarem, tá? Então aí que Deus abençoe a todos, quem está assistindo, qualquer hora, qualquer momento, tá? Contem conosco, contem comigo, que Deus abençoe. Amém?